Olá, eu me chamo Jonas Amerski e essa apresentação será sobre escalonamento de processos por prioridade. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender o que é um processo. Nada mais é do que uma abstração do programa em execução. Ele mantém a capacidade de operações pseudo-concorrentes, mesmo havendo apenas uma CPU disponível. Ou seja, todo programa em execução podemos definir como um processo. Escalonamento de processos, o que seria? É um subsistema do sistema operacional responsável por decidir o momento em que cada processo obterá a unidade central de processamento. E o seu funcionamento, como ocorre? A cada processo é associado uma prioridade, um número inteiro, sendo ele usado para escolher o próximo processo da fila que tem a maior prioridade para ser executado. E a fila? Ela é ordenada pela prioridade de processos prontos, para poder ocorrer a execução de forma organizada. Então, a gente tem uma fila de processos e essa fila é organizada através da prioridade desses processos. Aqui abaixo eu tenho uma tabela com alguns parâmetros que eu irei utilizar no decorrer dessa apresentação. Então, eu tenho o processo 1, o processo 2, o processo 3 e o processo 4. Todos os processos eles têm ingresso, duração e prioridade. Nesse slide, eu representei graficamente a tabela anterior. Então, se vocês observarem aqui, a linha na cor laranja é a prioridade, a linha na cor verde escuro é a duração e a linha na cor verde claro é o ingresso. Aqui no processo 1 e no processo 2, a gente não consegue ver o ingresso porque ambos iniciam no tempo zero. O que é o ingresso? O ingresso é o momento que o processo entra na fila para ser executado. E a duração? É o tempo que o processo demora para ser executado. Para melhor entendimento, estou definindo uma duração como 1 segundo. Então, se eu falar, o processo tal tem duração de 5, vocês associam a 5 segundos. E prioridade, o que seria? Quanto menor for o número, maior é a sua prioridade. Então, um exemplo, o número 2 tem maior prioridade que o número 5. Aí você pode me perguntar, se um ou mais processo tiver o mesmo grau de prioridade. Aí o processo que será executado primeiro foi o que entrou na fila primeiro, tá? Aqui embaixo nós temos um detalhe muito importante, que os processos eles devem ser executados um por vez. Ou seja, se tivermos o processo X em execução, o processo Y, supondo que ele é o próximo da fila, ele só pode ser executado quando o processo X terminar. E assim sucessivamente, até que todos os processos sejam encerrados. Nesse slide, eu tenho o resultado que o nosso algoritmo trará para nós. Então, a gente precisa se concentrar exclusivamente nessas linhas que estão em vermelho. Beleza, como iniciar a execução? Primeiramente, a gente precisa verificar quais dos processos têm o menor ingresso. Aí, se nós observarmos aqui o processo 1 e o processo 2 iniciam no tempo zero. Beleza, qual processo será executado primeiro? Aí, se vocês lembrarem do slide anterior, eu falei, quanto menor o número, maior a prioridade. Beleza, o processo 2 ele inicia a execução dele. Opa, aqui no tempo 1, nós temos o processo 3, que ele entrou na fila. Beleza, o processo 2 terminou a execução. Aí eu pergunto novamente para vocês, qual processo será executado? Processo 1 ou processo 3? Aí, novamente, a gente precisa ver qual tem a maior prioridade. Então, o processo 3 terá a maior prioridade. Beleza, o processo 3 ele é executado e assim a gente segue sucessivamente até o fim da execução de todos os processos. Nesse slide, eu tenho como é calculado o tempo médio de espera. Então, aqui eu usei um raciocínio lógico e o interessante seria vocês pegarem um lápis e um papel para conseguir acompanhar esse raciocínio. Nesse outro slide, eu tenho a mesma ideia do slide anterior, porém é para calcular o tempo médio de execução. E por fim, nós temos conclusões, né? Vantagens e desvantagens. Uma vantagem é que a gente consegue diferenciar processos de acordo com sua importância. E uma desvantagem é que processos com baixa prioridade podem ficar tempo na fila, ou até mesmo não ser executado. Então, se nós temos muitos processos
e alguns com pouca prioridade e outros com muita duração, talvez nós tenhamos processos que nunca serão executados. Agora eu vou trazer o algoritmo para vocês, irei explicar o código e o seu funcionamento. Então, aqui eu já estou com a ideia Eclipse aberta. A linguagem de programação que eu utilizei foi Java e eu irei explicar um pouquinho mais do algoritmo para vocês. Aqui eu fiz as declarações das variáveis que eu irei utilizar no decorrer do programa. Nessa linha, eu capturei a quantidade de processos que eu irei fazer a verificação. Nesse for aqui, eu capturo o ingresso, a duração e a prioridade de cada processo. Aqui, eu crio uma cópia da lista de tempos de ingressos devido às modificações que eles ocorrem, né? Todas as comparações que eu faço. Nesse while aqui, será feito todas as comparações. Então, primeiramente, eu adiciono os processos à listas, né? Depois eu verifico, obviamente, o primeiro processo ele vai ter a menor prioridade. Depois eu verifico se o próximo processo da fila tem menor prioridade que o processo encontrado, aí eu faço a troca nesse if aqui. Aqui eu estou calculando o tempo que o processo começa a executar, aqui o tempo que o processo termina a execução, e aqui eu decremento o processo para poder sair desse while. Nesse for aqui, eu tenho como é calculado o tempo de execução e o tempo de espera. Aí é aqueles slides lá da página 7 e 8. E por fim aqui, simplesmente eu trago o resultado para o usuário final. Então eu vou fazer a execução do programa. Então a quantidade de processos que nós iremos verificar são 4. Agora eu vou pegar os parâmetros aqui. Ingresso 0, duração de 5 e prioridade de 3 para o primeiro processo. O segundo processo, ingresso 0, duração de 2 e prioridade de 2. O terceiro processo, ingresso 1, duração de 4, prioridade de 1. E por fim, o último processo, ingresso 3, duração de 3 e prioridade 4. Aqui nós temos o resultado, então, né? Foi uma verificação com os 4 processos. Eu tenho o tempo médio de execução desses processos, o tempo médio de espera e aqui o resultado. Então, nós temos o processo 2 sendo executado primeiro, depois o processo 3, o processo 1 e o processo 4. Exatamente o que a gente tem nesse slide aqui. O processo 2, o processo 3, o processo 1 e o processo 4. Aqui nós podemos continuar fazendo a verificação de mais alguns processos ou simplesmente digitar o número 0 para encerrar o algoritmo. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.